Muito bom dia, feliz sábado, Shabbat Shalom. Mais um dia aqui que a gente vai estar contribuindo um pouco com o reino, mais um dia que a gente vai estar aqui falando sobre a palavra de Deus. Meu nome é Douglas Carlos, essa daqui é a minha humilde contribuição para que você possa entender um pouco mais sobre esse livro que, acredite ou não, tem influenciado os maiores de todos os tempos. Vamos começar aqui agora, em nome de Jesus, através do Espírito Santo. Bora. Ouve, filhos, a instrução do Pai, estais atentos para conheceres a prudência. Ou seja, você sempre tem que estar atento para conheceres a prudência. Então não seja acelerado, precipitado. Sempre esteja atento à prudência. E outra aqui, ó. A instrução do Pai. Pai, Deus. Pois dou-vos boa doutrina, ponto e vírgula, não deixeis a minha lei, porque eu era filho tenro na companhia de meu pai, e único diante de minha mãe. Então aqui ele vai começar a introduzir o que Davi ensinou para ele, e aí você vai achar alguns pontos chaves por trás da sabedoria de Salomão. Como assim, Douglas? Muitas pessoas acreditam que só foi Salomão pegar e pedir sabedoria que Deus liberou. Só que não. Por mais que Deus coloque sabedoria dentro de você, você também tem que ter instrução para o seu aperfeiçoamento. Então, quando você observar tudo aqui, essa parte de Provérbios 4 é onde Davi começa a instruir Salomão, para quando Deus tiver o contato com ele, ele possa saber o que vai pedir. Salomão ele pediu sabedoria para governar Israel de maneira sábia. Mas você acha que esse pedido saiu do nada da cabeça dele? Não, não saiu do nada da cabeça dele. Foi o pai dele, Davi, que instruiu, e essa parte você vai entender. Então aqui, ó, porque eu era filho tenro na companhia do meu pai. Filho tenro é aquele que é mais agraciado, mais simples, mais atento e único diante da minha mãe. Aqui eu não consigo determinar uma interpretação porque Salomão teve mais três irmãos. Mais três irmãos. Então, depois daquele episódio com a Betseba, que eles perderam o filho, eu ainda não sei se Salomão foi o que nasceu na sequência ou foram os outros irmãos dele para depois vir ele. Então, quando ele fala assim, e único diante de minha mãe, tem que encontrar uma interpretação, porque Salomão, da mãe dele, Batseba, teve mais três irmãos. Possa ser que aqui seja um indício que Salomão ele foi o primogênito. Possa ser. Continuando, verso 4. E ele me ensinava e dizia, ele me ensinava a quem? O pai dele. Retenha o teu coração as minhas palavras. Guarda os meus mandamentos e vive. Isso daqui é bem interessante, porque aqui, ó, quando ele coloca assim, ó, retenha no teu coração. Tudo que eu falar para você, você guarda no seu coração. E guarda os mandamentos, os meus mandamentos. E vive. Você ouviu, você guardou, você tem que viver. Isso é a palavra de Deus. Você ouve, você aprende e você tem que viver. Adquire sabedoria. Adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Vamos lá. Não abandones ela, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. Ou seja, quando você ama a sabedoria, não tem argumento que permanece contra você. Não tem caminho errado que você vai entrar. Ela sempre vai guiar os seus caminhos para aquilo que é prudente, para aquilo que é certo, que é correto. Vamos continuar. A sabedoria é a coisa principal. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Entrega tudo o que possuis na aquisição de entendimento. Olha só, que é um segredo muito importante que, quando você vê todas essas pessoas que são influentes, empresários, os coaches aí, que tem uma febre de coaches, eles falam uma coisa bem interessante. Adquire conhecimento. Sempre adquira conhecimento. Invista. Invista. Eles já investiram. Os maiores que você considera, não sei qual é o seu nicho, não sei quais são as suas referências, mas todos eles têm um princípio. Eles não medem esforços para adquirir sabedoria. E você, e também entendimento, não deveria também poupar esforços para adquirir sabedoria. Por quê? O que está escrito aqui, ó? A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria.
Entrega tudo o que possuís na aquisição de entendimento. Exalta, e ela te exaltará. Como que eu vou exaltar a sabedoria, Douglas? Explica para mim. Você sempre tendo atitude de sabedoria. No seu olhar, no seu falar, no seu agir, nas suas obras, nos seus pensamentos, nos seus conselhos. Isso é exaltar, é colocar em evidência. E ela exaltará você. Você vai ter essa fama de ser sábio pelas suas obras, pelos seus pensamentos, pelos seus conselhos. Abraçando a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará, certo? Que são as honras. Você ser uma pessoa reconhecida e autoridade. Ouve, meu filho, e aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. Quando você adquire a sabedoria, os seus anos são multiplicados. Aí a gente volta para o princípio. Por quê? Porque você tem escolhas assertivas. Você tem mais escolhas assertivas. Você não se desvia. Você entende o que tem que ser feito e você faz. No caminho da sabedoria te ensinei, e por veredas de retidão te fiz andar. Salomão, ele instruiu, Davi, na verdade, ele instruiu a Salomão para que ele pudesse sempre andar em caminhos de sabedoria e veredas de retidão, ou seja, de guarda. Por elas andando, não se embaçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Apega-te à instrução e não as largues. Ou seja, se teve a instrução, cara, não ignore ela. Siga com ela. Guarda, porque ela é a tua vida. A instrução é a tua vida. Então toda a instrução vinda de sabedoria, ela vai te gerar vida. Não entres pela vereda dos ímpios, não vá pelo caminho dos ímpios, nem andes nos caminhos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Largo é longe, e passas de longe. Então se você vê um caminho errado, cara, não fica se associando, não fica chegando perto. Pega a distância, se afasta. Tá vendo que tá numa conversa que não vai levar a nada? Tá vendo que tá numa ação que não vai levar a nada? Afasta. Afasta. Pois não dormem, se não fizerem o mal, e fogem deles o sono, se não fizerem alguém tropeçar. Então o intuito daquela pessoa que é traiçoeira é justamente isso, cara. É aquilo que a gente falou na primeira live de Provérbios. As pessoas que têm o mal dentro do coração, elas têm pressa, elas aceleram. E elas não conseguem dormir sem fazer o mal. A mesma coisa. Por que você, sendo filho de Deus, você também não consegue dormir? Você não tem essa atitude de você não conseguir dormir sem você fazer o bem. O mal é aquilo que a gente falou na primeira live. O mal, ele tem pressa. Ele quer fazer as coisas agora. E a recompensa dele é fazer algum ato de maldade durante aquele dia. Então você também, cristão, filho de Deus, herdeiro de uma cultura do reino, você também tem que se apressar. É engraçado que no livro de Provérbios o mal ele está sempre dando exemplo. Nossa, Douglas, o mal está dando exemplo. Ele é mais astuto, ele é mais apressivo, enquanto os filhos da luz não são. Mas vamos continuar aqui. Bora. Por quê? Comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Aqui quando fala pão, é que eles se alimentam da impiedade. Eles não são tolerantes, eles não têm perdão. E bebem o vinho da violência. Bebem é consome, se embriagam de violência. E o que é embriagar, cara? É você se entregar. Então aqui eles se entregam à violência, com toda a alma e espírito que eles têm. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha só, você que está pelo caminho reto de Cristo, a cada dia que passa você vai se tornando perfeito. E nesse caminho, por mais que sejam degraus, é um dia de cada vez. Se você se manter nesse caminho, cada vez mais você consegue alcançar o completo, até ser dia perfeito. Então, quando você vê o nascer do sol, ele vai subindo de camada em camada, em camada, em camada, até chegar ao meio-dia, onde está no ponto extremo dele. Então, você que permanece nos caminhos de Deus, você vai ser perfeito dentro daquilo que você se propõe a fazer.
desde que você sirva, obviamente, que é um princípio fundamental, servir, mas se manter naquilo que o Pai deixou, aquilo que Cristo ensinou e aquilo que o Espírito te guia. Vamos continuar aqui. E aqui é bonito porque é comparado ao sol, né? Até ser dia perfeito. Isso é incrível. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em que tropeçam. Então aquele que anda por mais caminhos, ele não tem interpretação de onde que ele cai, porque são tantas coisas erradas que ele fez, qualquer coisa que ele vai cair, ele não tem lembrança, porque são tantas coisas, são tantas sujeiras, tantas coisas obscuras que ele fez, que ele nem sabe por onde ele se perdeu. Agora, o interessante do cristão é que quando ele se perde, ele sabe onde perdeu, porque ele é detalhista naquilo que faz. Ele não age, por mais que ele esteja corrompido, ele não age de uma maneira ímpia, ou seja, ele não bebe e nem consome da violência do mal. Ele sabe onde ele erra. E aí que tá, que Jesus sempre fica pregando, se arrependa. Muitas vezes dentro da nossa vida, quando a gente não tem avançado no caminho, é sugerido que você volte e descubra onde você errou. E aí você se arrependa, você corrija para avançar. Já o ímpio não. O ímpio ele não tem percepção nenhuma de onde que ele erra. Por ser tão natural fazer o que ele faz, para ele tanto faz, tanto fez. Então vamos continuar aqui. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Então você tem que se atentar às palavras que são lançadas, sabedoria, e as razões você tem que inclinar o seu ouvido. O que significa aqui as razões, Douglas? São os princípios. Entende os princípios. Então, quando você ouvir a palavra, o seu ouvido tem que se inclinar para os princípios. Independente, eu sempre gosto de usar esse termo, independente da pessoa que você tem como referência, isso é bem sério, ela tem princípios. E esses princípios você encontra dentro da Bíblia em algum momento, principalmente no livro de Provérbios. Isso daqui é um dos intuitos por eu estar fazendo, porque com certeza você vai ver algum princípio que você já viu, algum livro que você amou, de desenvolvimento, de conhecimento, de sabedoria, do escritor que você gosta, aqui dentro da Bíblia. Um princípio que eles impõem que está aqui dentro. Vamos continuar. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Ou seja, tem a percepção de que você tem que se atentar às palavras, né? Você tem que estar atento, você tem que inclinar o seu ouvido e você sempre tem que a enxergar. Se você enxerga a sabedoria, os princípios, não desvia. Você viu, você enxergou, permaneça olhando. Guarda-os no íntimo do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Todas as coisas principais que você tem, que você considera, e aqui também está falando sobre você guardar a sabedoria, é no seu coração. Douglas, por que é no seu coração? Porque é o lugar íntimo. Do seu coração é que flui as coisas, do seu coração é que é gerado vida. Tudo aquilo que é bom tem que permanecer no seu coração para que seja gerado vida. Aquelas coisas que não são úteis, você tem que colocar para fora. Mas os seus tesouros, que você sabe, que estão dentro do seu coração, que geram vidas, você tem que permanecer dentro dele, no seu íntimo. Então, por mais que o mundo ele muitas vezes se apresente de um jeito, ele não pode interferir naquilo que você é. Jesus, por exemplo, chama Judas de amigo e Pedro de inimigo. Duas situações diferentes. Por quê? Porque, primeiro, aquilo que as pessoas fazem não deve interferir naquilo que você é. Então, aquilo que Judas fez não interfere de como Jesus o tratou. E a segunda questão é que no momento que Pedro ele estava com o coração inclinado para Satanás, ele quis interferir dentro daquilo que estava escrito que Jesus iria cumprir. Estava interferindo no caminho de Jesus. Jesus falou: "Aparta-te de mim, Satanás". Só que quando Judas veio, Judas estava cumprindo, estava contribuindo para o propósito de Deus. Douglas, mas isso daí é a questão de, por exemplo, então você está falando que Judas ele contribuiu para o caminho? Sim, mas também está escrito no livro dos profetas que aquele que entregar a Cristo, que é o Machia, o escolhido, o ungido, iria pesar. Então, me explica aí, Douglas. Judas, ele cumpriu o propósito, foi chamado de amigo. E Pedro,
quando tentou interferir no propósito de Jesus, foi chamado de Satanás. Mas por que Judas não alcançou salvação, cara? Não era uma escolha, poderia ser qualquer pessoa ali naquele momento que pudesse trair Jesus. Foi uma escolha. Muitas vezes você pode perceber que Pedro também tinha a inclinação de trair Jesus, mas ele não optou, ele negou. Judas, a partir do momento, isso daqui é uma coisa particular no meu coração, que ele viu que Jesus não ia ser aquele revolucionário que ele acreditava no coração dele, o coração dele mudou. E aí ele tomou a escolha de ser aquela pessoa que iria entregar ele. E é aquilo. Quando você abre uma brecha no seu coração, o inimigo entra. Entra. Olha só que interessante. Tem uma questão bem importante, é que Jesus ele chega para Pedro e fala o seguinte: Pedro, você não sabe quantas vezes o inimigo ele pediu a sua vida, para peneirar a sua vida como farinha, mas eu tenho orado por você. Teve uma intercessão de Cristo para que Pedro não fosse a pessoa que caísse. Jesus intercedeu por ele. Judas, ele já deixou se entregar. Ele teve aquela brecha. Quando você vê Judas, ele era uma pessoa que, assim, ele olhava as coisas, mas nunca se envolvia intimamente. Ele estava com o olho próximo, mas o coração distante. Ele já tinha muitos maus atos, roubava, e ele tinha graça naquilo. Ele amava fazer aquilo. Roubar as ofertas, pegar para si, e ali ficou muito mais fácil o inimigo entrar. Enquanto Pedro, por mais que ele errava, ele buscava acertar e fechava as aberturas. E Jesus também intercedia por ele. São escolhas, tá? São escolhas. Judas, ele optou, poderia ser outra pessoa? Poderia. E se você olhar, reforço, se você olhar os evangelhos, Pedro ele tinha muito mais inclinação de trair Jesus, de vender ele, do que o próprio Judas. Só que Pedro constantemente tinha a intercessão de Cristo, quanto também ele fechava as brechas do erro dele. Já Judas não. Ele se entregou para aquilo, foi uma brecha dentro do coração dele. Tanto que na ceia, em um dos evangelhos, você pode perceber que está escrito bem assim: e Satanás já estava no coração de Judas. Já estava ali. Aí Jesus dá um comando: vá, já sabendo, olho espiritual de Cristo. Vá e faça o que você tem que fazer. Ali ele estava dando um comando para Satanás, porque Jesus ele já tinha visto que Judas tinha se corrompido e que Satanás já tinha entrado dentro dele. Ele dá o comando, Jesus dá o comando. Apressa-te, faz o que você tem que fazer. Judas, na mesma hora, pegou e saiu. Só que se você olhar versículos antes, está escrito lá que o inimigo já tinha se apoderado do coração de Judas naquele momento da ceia. É muito importante falar isso. Mas vamos continuando aqui para não ficar muito longo, tá? Continuando, no coração. Tudo começa no coração, cara. Então, de todas as coisas, guarda o coração, não deixe ele brecha pro mal. O que as pessoas fazem com você não deve interferir na maneira que você é, tá? Porque, por mais que Judas fez aquilo, Jesus continuou o mesmo para ele, chamou ele de amigo, cumpriu o propósito, é isso. Eu acredito que Jesus, ele acreditava na remissão de Judas. Ele acreditava que Judas voltaria para si. E se ele voltasse para si, eu acredito que Jesus ele perdoaria. Mas não foi isso que aconteceu, né? Vamos continuar aqui. Desvia-te da falsidade da boca e afasta-te de ti a perversidade dos lábios. Desvia de ti a falsidade da boca. Não seja uma pessoa falsa naquilo que você fala. As suas palavras não têm que ter falsidade. E afasta-te de ti a perversidade dos lábios. Não seja uma pessoa falsa e perversa naquilo que você coloca para fora. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. O que significa as tuas pálpebras olhem direto de ti? Tem um olhar fixo. Tem um olhar fixo naquilo que você acredita, na sabedoria, naquilo que Deus tem ensinado. Fixo. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os seus caminhos sejam bem ordenados. Ponderar é, cara, saiba onde você vai colocar os seus pés. Saiba por quais caminhos você andará. E todos os teus caminhos
sejam bem ordenados, planejados, construídos, pensados antes de você agir. É a mesma coisa, Salomão ainda insiste para que você não seja uma pessoa que haja por emoção. Planeje antes, veja como vai ser aquele caminho, pense 3 vezes como que vai se concluir aquela obra para você seguir. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Não se desvia. Se você está com o seu pé no mal, tira ele. Se arrependa e volte. Isso aqui também é sobre metanoia, tá? Douglas, metanoia assim, aquilo que Paulo ele sempre fala, para você renovar sua mente. O que significa renovar sua mente? É você pegar e você se desviar do mal, mesmo que você veio de um caminho errado. Vamos colocar assim, você veio de um caminho errado, tá? Se arrependa, volte de onde você errou e tome um outro caminho. Dentro da psicologia é a mesma coisa. A psicologia, quando você tem um trauma, ela sempre vai chegar para você e vai falar assim, ó, o que significa isso? Então aconteceu algo traumático na sua primeira infância, na sua segunda infância, na sua adolescência que marcou você, e aí você vai revisitar aquele sentimento, vai entender qual foi aquele momento e quando você encontrar, você vai ter que dar um novo significado para aquilo. Ou seja, você vai ter que ressignificar. É como exemplo que eu já dei, é como exemplo que eu já dei aqui em um dos vídeos dentro do canal, que é tem um rio. Você vai para a cidade, certo? Você tem uma cidade, só que existe um rio ali, que sempre interfere no seu caminho. Então, você foi chamado para uma festa. Para você chegar nessa festa, você vai ter que atravessar o rio. Para você não se molhar, não se sujar, você vai ter que criar uma ponte para você subir em cima desse rio para chegar do outro lado. Ou seja, você vai ter que contornar esse rio. O rio é uma coisa inevitável, ele vai sempre estar ali. Mas a maneira de como você trilhar esse caminho pode ser diferente. Você pode passar por esse problema sem você se molhar, sem você se sujar, sem te machucar. E aí você constrói uma ponte para isso, para ter o acesso. Isso torna mais simples o seu entendimento. E outra coisa, sobre a questão da metanoia também. O povo de Israel ele teve que passar sobre a metanoia. Quando eu falo sobre o número 40, é sobre o número de transformação e sobre o número de metanoia. O povo de Israel ficou 40 anos, ou seja, teve que corrigir esse povo, a velha geração ficou, para que a nova pudesse avançar com o coração mais sincero diante de Deus. Vamos continuar lá. Provérbios 5. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Então a mulher estranha, ou o homem estranho, aqui você não pode generalizar, tá? É uma coisa que você não pode colocar aqui. Quando fala de mulher estranha, é uma pessoa que interfere dentro do seu relacionamento, da sua aliança com Deus ou com seu cônjuge, ou dizia você o seu propósito. E aí? É figurativo. Coloca a questão da mulher, mas também é para homem também. Então, você que está acompanhando as lives, você sendo mulher, não se incita que tipo assim, ah, nossa. Não, não é. Aqui é significativo, tá? E você que é homem também não leve ao pé da letra. Tem a sabedoria de discernir aqui. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, ou seja, a fala dela é doce. A fala dela é doce. E o seu paladar é mais suave do que o azeite, ou seja, o paladar dela é como ela se comporta, ela é suave, ela é tranquila, ela quer seduzir você, ela tem esse comportamento. Ela é agradável, ela fala aquilo que você quer ouvir, ela é compreensiva. Mas tome cuidado, mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Mas o seu fim, quando esse conclui o que veio fazer, aí se prepara, porque vai ser amargo para você. Quando ele conseguir destruir a sua aliança com a outra pessoa, com Deus, ela vai se mostrar amarga e vai te destruir como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Os teus pés descem à morte. Os seus passos são impregnados do inferno. Uau! A pessoa que é estranha, que visa tirar você de uma aliança, ela já tem laço com morte. Ela tem um pezinho já no inferno, não tem como ela sair de lá. Para que não pondere os caminhos de vida, as suas andanças são errantes.
jamais os conhecerá. Não adianta, cara, se você tá achando que aquela pessoa que você tá quebrando o elo com você, juntamente com o seu cônjuge, juntamente com Deus, você vai converter ela, você não vai. Você não vai. Não adianta, porque ela já tem a aliança com morte, com coisas negativas. Então não ache que você traindo, saindo da sua aliança com Deus, com seu cônjuge, essa pessoa que vai tomar o lugar, ela vai se converter para o caminho que você gostaria de seguir. Não vai. Tá? Então se desvia, para que não puderes os caminhos da vida e as suas andanças são errantes, jamais os conhecerá. Agora, pois, filho, dai-me ouvidos, não vos desvie das palavras da minha boca, longe dela seja o teu caminho, afasta, cara, e não te chegues à porta da tua casa. A casa é do seu íntimo, a casa é do seu particular. Você viu? Não avance, não avance, tá? Para que não des a outro a tua honra, bem pesado, e não entregues a cruéis os teus anos de vida. Ou seja, quando você faz esse laço com um caminho estranho, uma pessoa que tá te tirando de uma aliança correta, cara, você passa a se tornar o quê? Você começa a perder a sua honra vai ser tirada de você, a sua honra vai ser tirada de você, você vai ser entregue a cruéis anos de vida. Isso vai pesar para você. Quanto também aqui, ó, verso 10. Para que não farte os estranhos do teu esforço. Você vai se desgastar do teu esforço para com estranhos e todo o fruto do teu trabalho vá parar em casa alheia. Ou seja, todo o esforço que você fez vai para o caminho errado. É a mesma coisa. Aqui, ó. Deixa eu até olhar para você. O que Jesus ele fala para a samaritana? Ele fala assim: quem é seu marido? Ela fala assim: ah, eu não tenho marido, tal. Aí Jesus falou assim: respondestes bem, porque era o primeiro. Esse que você tá não é o seu marido. Jesus fala. Aí ela fala: ah, bem sei que você é um profeta. Aí Jesus ele indica para que ela retorne para o primeiro. Aqui associa juntamente com essa palavra aqui, ó. Vamos de novo aqui, ó. Para que não farte a estranhos o teu esforço. Quando você faz uma aliança, você é um diante de Deus. Você é um diante de Deus. E aí você sai dessa aliança, você vai estar servindo fora da tua casa, fora da tua aliança. E ali o seu esforço que você vai estar trabalhando não é para a tua casa, não é pela tua aliança, é para um outro lugar, é para uma outra casa que você não veio. Por isso que coloca estranho. Então você que está no relacionamento, você se propôs a casar, subir no altar com uma pessoa, foi uma decisão sua. Deus só foi lá e deu a chancela. Saiba que quando você pular desse caminho para ir para um lugar estranho, para um homem estranho, para uma mulher estranha, todo o seu esforço que você for construir, você está servindo uma casa errada. Não vai prosperar, porque você quebrou a aliança, você está desonrando. Todo esse texto é muito profundo. Por quê? Quando você trai, você pega a sua honra, é jogada no lixo. Você vai ter anos cruéis para recuperar aquela reputação. E o seu esforço vai ser para estranhos, não vai prosperar. E todo o fruto do teu trabalho vai para casa alheia. 11. E no fim venhas a gemer. Você não vai suportar aquilo. Por que você não vai suportar aquilo? Primeiro, aquela pessoa estranha, ela vai se mostrar quem ela é. E aí você acha que ela vai ficar saciada com você? Você acha mesmo que ela vai ficar saciada com você? Quando ela vê que você não tem mais utilidade, ela vai pular para outra. Vai fazer a mesma coisa, porque ela não é fiel. Se ela fosse fiel, ela estava permanecendo no primeiro caminho dela, no primeiro amor dela. Mas não. Ela saiu e puxou você, que estava no seu primeiro amor, na sua primeira aliança, para outro lado. Quebrou a honra. E aí você acha que ela, na primeira oportunidade que ela estiver cansada de você, ela vai servir a você? Está errado. Na primeira oportunidade que ela tiver, ela vai sair fora. Tá? Vamos continuar aqui. Eu sei que às vezes, né, a palavra de Deus, ela muitas vezes para algumas pessoas pode soar como juízo condenatório. E não é, cara. Na verdade, Deus ele dá conselhos para você que você viva bem, para que você
seja introduzido nesse mundo, encontre o melhor dele através dos caminhos dele. Então, por mais que toda essa palavra aqui seja bem dura, é ela que vai preservar você nos caminhos de Deus, nos caminhos de prosperidade, nos caminhos de vida. Então não enxergue a palavra como juízo condenatório, mas enxergue como conselhos que vão preservar a sua vida. Vamos continuar. A fim de que venhas a gemer no consumo, no consumir-se da tua carne, do teu corpo. Cara, você vai se esgotar tanto, tanto, mas tanto com isso. Então digas, como odiei a correção, você vai se arrepender. E o meu coração desprezou a repreensão. Por isso que eu disse, são caminhos de vida. E aí quando a pessoa chega nesse estado, se você chegar nesse estado, a partir do momento que você ouviu a palavra do seu Senhor, do seu Deus, você optou por um caminho que não é de vida. E você vai colher isso. E aí vai chegar um momento que você vai dizer, como eu odiei a correção. E o meu coração desprezou a repreensão. Você não quis ser corrigido. E aí você vai dizer, nossa, é juízo condenatório? Não. Você foi alertado. Eu já estou para concluir a Bíblia, só falta um livro para me concluir a Bíblia, e durante todo esse caminho com a Bíblia, eu falo para você, quando você entende a palavra, você tem um peso a mais dentro da sua vida. Porque você sabe o que tem que ser feito. Se você não faz o que tem que ser feito, aí você age de perversidade. Só que você está entendido que o caminho que você vai seguir tem consequência. Aquele muito que é dado é muito cobrado. Então você se propor a conhecer a palavra de Deus, saiba que tem um peso maior. Você se propor a servir um ministério, Deus chamou você, você foi atendido, o peso das coisas que você faz são maiores daquelas pessoas que não assumiram cargos e não têm conhecimento. Deus perdoa a ignorância, o tempo da ignorância. Mas depois que você não é ignorante, aí pesa, amigo. Pesa. Não escutei a voz dos que me ensinavam, continuando ele lamentando. Nem os meus mestres inclinei o meu ouvido. Então é importante você ter mestres para ouvir, tá? No meio da congregação e da assembleia, foi que me achei em quase todo mal. Então, em todos os lugares que ele for, a reputação dele está ali. E aí, na congregação, na assembleia que ele estiver, ele se achou e me achei em quase todo mal. Ele foi julgado. É um peso muito grande. É um peso muito grande. Mas vamos continuar aqui. Bebe a água da tua fonte e das correntes do teu poço. Douglas, o que significa isso? Aquilo que flui de você é aquilo que você vai consumir. No livro de Tiago está escrito que um rio ele não dá duas águas. Deixa eu até olhar aqui para você. O livro de Tiago tá escrito que você não pode prover duas águas. Ou é doce ou é salgada. É a vida. Tá, mas o que significa com esse versículo? Significa o seguinte. Se você está colocando para fora ruindade, maldade, falsidade, mentira, violência, constrangimento, o que for, vai ser a mesma coisa que você vai beber. Não tem como você lançar mal e colher bem. Ao mesmo jeito que não tem como você lançar o bem e colher o mal. Mas Douglas, caraca, eu sou aquela pessoa que ajuda todo mundo, eu sou aquela pessoa boa e as pessoas só vão me ferrando. O que você diz sobre isso daí? Vamos colocar mais coisas aí? Não dê pérola aos porcos. Seja prudente. Se a sua atitude é fazer algo, fica tranquilo. Você já colheu de Deus. Só que você vai colher de Deus, não daquela pessoa que você fez. Tá? É a mesma coisa que Jesus ele bate muito no pé. Vocês fariseus que ficam lá nas praças públicas, se arrependendo, mostrando que você está em jejum, cara, você já vai ter o seu galadão, você já recebeu de Deus. Agora, o que você está buscando mesmo é a glória dos homens, e você não vai ter. Então, um bom ato, você tem que entender que você colhe de Deus. As suas boas ações você colhe de Deus, você não vai colher dos homens. Você não pode mudar o seu coração por aquilo que você tem recebido. Então, se você planta o bem, você já recebeu de Deus, você não vai receber
daquela pessoa que não valoriza, fica despreocupado. Mas isso não quer dizer que você vai cortar aquilo. Você vai continuando a ser você. Porque você defende uma cultura do reino, porque você tem um posicionamento cristão, é você. Agora, é aquilo que as pessoas falam, que é muito clichê. Aquilo que as pessoas dão, fala muito mais sobre elas. E você não pode mudar aquilo que você é por causa daquilo que você tem colhido. Primeiro, você também tem que entender qual é a razão que você tem feito aquilo. E segundo, você simplesmente tem que saber onde que você planta. Você tem que ser prudente. Então, a partir desse momento que você for fazer algo, se você responder assim, teve esse mesmo pensamento, Douglas, eu faço tanto bem, só colho mal, a humilhação e tudo mais, aonde você está semeando? O que, que você quer colher ali? Você quer honra ou você quer agradar a Deus? Você quer a glória dos homens, daquela pessoa que fez, reconhecimento, ou você quer reconhecimento de Deus? Também vai falar sobre você. Então faça as coisas, desliga. Fiz, legal, não estou esperando nada, mas tenha certeza que você já colheu de Deus e aquilo vai testemunhar de você no dia do juízo, tá? Então fica tranquilo. Vamos continuar aqui. Tá acabando, gente. Derramar-se-ão as tuas fontes por fora e pelas ruas os ribeiros de águas. Olha só. Aqui também está falando sobre semeadura. Então, se você tem uma fonte, você não deve jogar tudo para fora e pelas ruas dos ribeiros. Sejam para ti só e não para os estranhos contigo. É sobre semeadura. Você vai fazer um bom ato? Sabe onde que você está fazendo? Se você for fazer e você sabe que aquela pessoa não vai te devolver, se desconecta daquilo. Porque seu garladão você já recebeu de Deus, tá? Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aqui, quando fala a mulher da tua mocidade, é aquela mulher que correu com você pelos caminhos retos. Geralmente na mocidade você tem o seu primeiro amor. Então você tem que ser bendito, seja bendito o teu manancial, o teu transbordar, as coisas que fluem de você, e alegra-te com a mulher da tua mocidade, com o teu primeiro amor, que fez a aliança com você, que não descumpriu o compromisso dela, e você descumpriu. Por isso que Jesus fala: volta para o seu primeiro amor. Aquele amor que teve aliança com você, que se manteve no seu caminho. Busque o perdão dele ou dela e volte para os caminhos de Deus. Valorize o primeiro amor, tá? O primeiro amor é aquele amor que também tem aliança com Deus. Como serva amorosa, aqui são características da mulher que tem aliança com Deus, tá? Ela é como serva amorosa, gazela graciosa, né, sempre formosa, e seus seios te saciam todo o tempo. Cara, o seio tem a ver com vida, tá? Então ela sempre está ali para servir, sempre está ali para gerar vida a todo o tempo. Isso é o comportamento de uma mulher segundo a Bíblia. E pelo seu amor seja atraído perpetuamente. É aquela mulher que é amável, que é sábia, que ela é graciosa, que dela gerar vida. Ali, você sempre vai ser atraído pelo amor. Ela sempre vai estar para oferecer amor para você, tá? E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Se você tem essa mulher com você, que ela é amorosa, está sempre pronta para te servir, ela é graciosa, ela é sábia, dela gera vida e não destruição, por que você vai abandonar isso por uma pessoa estranha, por um lugar que você não conhece? Eis que os caminhos do homem estão perante aos olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Deus sabe todos os seus caminhos. Aqui tem uma questão bem importante, que é assim, Douglas, onde fica o livre-arbítrio disso daí? O livre-arbítrio, ele sempre aparece na questão que é assim, Deus ele está na eternidade, ele está acima do tempo. Passado, presente e futuro. Independente da escolha que você for fazer, não é que ele vai interferir, mas ele já viu antes de você. O desejo do coração de Deus é que você pegue e corresponda à vontade dele. Por que eu estou falando isso? Por causa disso, porque Deus ele observa todos os seus caminhos, como está escrito aqui. Ó. Eis que os caminhos do homem estão
perante aos olhos do Senhor. E ele pesa todas as suas veredas. Então Deus, ele tem uma inclinação de que você, ou ele tem uma confiança de que você vá pelos caminhos dele. Mas ele te dá a livre escolha de você seguir. E aí ele vai colocar pessoas que te orientam. Não tem como. Deus, ele é pai. Ele sempre vai orientar o filho. Só que como estava escrito no Provérbios número 3 e 4, ele corrige aquele que ama. Se você não tiver amor pela correção, você não vai entender o que Deus quer de você. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades, maldades, prenderão ele. Então todo o mal é como uma cadeia que prende você. Até você não se arrepender, você não sai dela. Por isso que tem a questão geracional, tá? E com as cordas do seu pecado será detido. O pecado, quando a gente vai falar, deixa eu olhar aqui pro olho, você que já está acabando, o pecado, ele trava você de prosperar. E por favor, gente, quando eu falar, principalmente quando eu falar sobre prosperidade, não é financeira, é você avançar na sua vida. Então você tá com uma dificuldade de você se relacionar com seu filho e depois você conserta, você prosperou. Se você tá dentro de um relacionamento que você briga com a sua esposa e você contra a paz, você prosperou. Se você agora para finanças, você acha que prosperar é, por exemplo, eu ser multimilionário. Não, cara, quer que eu fale uma coisa para você? Se uma pessoa tem 100 mil e permanece naqueles 100 mil, ela não está prosperando. Nossa, Douglas, presta atenção que eu vou te falar. Se você faz um salário mínimo no mês e no outro você fez 2, você avançou. Se você fez 2, depois você fez 3, você prosperou. A prosperidade é o avanço, não é a estabilidade. Ok? Ok. O que tem a ver com pecado e iniquidade? Quando você não avança dentro da sua vida em alguma área, é porque você está preso a algum tipo de laço de pecado e de iniquidade, ou você se conformou com aquilo. Tem pessoas que lutam a vida toda para ter um resultado, e às vezes é uma questão mental, outras vezes é uma questão espiritual. E aí você tem que saber qual é o ponto que está aprendendo você, para que você possa avançar. Então, às vezes, você tem problema com conteúdo explícito. Você tem que cortar isso da sua vida, que você vai avançar. Você tem problema com o seu pai, com a sua mãe, não liberou perdão. Perdoa, consegue o perdão e você avança. Existem correntes dentro da nossa alma que estão associadas aos nossos pecados, às nossas iniquidades e à falta de perdão. Corrija isso que você avança. Se você não corrigir isso, você não avança, tá? Porque se torna um peso, se torna uma corrente e você sempre vai ficar naquela. Sempre vai ficar naquela. Você não vai avançar. Então ouve essa palavra aqui que está escrita. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá, porque desavisadamente andou, e pelo excesso de sua loucura se perderá. Ele morrerá. Ah, Douglas, olha só. Por isso que, cara, Provérbios é incrível. Quando você olha, tá? Quando você olha e fala, mais à frente ele fala assim, Salomão, a sabedoria é o próprio Cristo. Quando ele escreveu, fala assim, não ame a riqueza dos ímpios. Asaf também, em um dos salmos, ele fala, eu tava com problema em casa, contextualizando, tá, gente? Eu tava com problema em casa, com família, aí eu vi que as pessoas estavam prosperando. E eu não, eu fazia tudo certo, tinha problema dentro de casa, tinha problema disso, e eu via pro outro lado, os maus estavam avançando e eu não, mesmo servindo a Deus. Aí ele falou que entrou dentro do templo, viu a glória de Deus e entendeu. Tá? É muito lindo isso daqui. Mas voltando aqui, presta bem atenção nisso aqui. Ó. A morte, você vê um ímpio, ele está prosperando. Aquilo ali vai acabar. Mas eu posso falar para você, tem gente que existe e está morta. Tem gente que existe e está morta. Está morto. Tem gente que existe e está morto. E você não percebe. O que você vê é só um cadáver.
É pesado, mas é verdade. E tem gente que existe e que vive. O que você quer dizer com isso? Muitas vezes aquele ímpio que você admira a riqueza dele, dentro dele já morreu em alguma instância. Na parte espiritual, na almática, não tem às vezes um emocional, às vezes não tem amor, às vezes não... Alguma coisa dentro dele morreu. Por quê? Porque desavisadamente andou. Ele só olhou aquilo lá, continuou, não se arrependeu, continuou. Prosperou, tal, ganhou todas as coisas, mas perdeu a sua alma. Então, quando as pessoas falam sobre questão de alma, eu vou falar isso, eu preciso falar isso. Quando as pessoas falam sobre, vendi a minha alma pro opositor. O opositor, ele vai diretamente em pessoas que têm, e ele sabe que tem influência dentro da sociedade, para que aquilo que eles façam esteja contaminado com a influência dele. Tá, tá bom, legal. Mas o que você quer dizer com isso, Douglas? Se você anda desavisadamente por vender a sua alma em si, muitas vezes está associado a você renunciar a algo que provém vida para você tomar algo que provém o seu desejo, riquezas, fortunas. Só que quando você adquire isso, e aí você adquire de um jeito que existe uma renúncia da sua aliança com Deus, você acaba morrendo, sacou? Então, muitas vezes, inconscientemente, mesmo que as pessoas chegam e falem assim, o fulano lá, ele fez pacto com o opositor. Por mais que ela não tenha feito, a vida dela vai testificar, porque inconscientemente ela andou desavisada e andou por aquele caminho. Como assim? Ela cedeu aos desejos dela e renunciou aos caminhos de Deus. Logo, ela perdeu algo que Deus tinha dentro dela, que gerava vida dentro dela, e isso pode ter gerado riqueza, fortuna, carros, mansões, isso e aquilo. Só que na alma dela ela morreu, porque ela perdeu algo. E ali ela fez uma aliança com o inimigo desavisadamente. Mesmo que ela não tenha feito nada, a partir do momento que ela renunciou aos caminhos de Deus e pegou aquela influência que ela tinha, influência que eu digo, as pessoas seguindo ela, as pessoas tendo ela como referência, e ela deixou de ser instrumento de Deus para seguir os próprios desejos dela e pegar a influência dela para servir os desejos dos homens, desavisadamente ela pegou e fez um pacto com o inimigo. Isso daqui tem coisas aqui no YouTube que eu penso muito em falar, outras não. Né? Em algum momento eu vou criar um canal fechado, alguma live, alguma coisa para me falar mais coisas. Eu pondero muito o que eu vou falar aqui dentro. Mas nem sempre as coisas são da maneira que você pensa ser, ou nem sempre aquilo que as pessoas falam é o que são. Mas elas deixam entendido. Tá? Então quando você vê uma pessoa indo para um caminho e ela deixou o emocional dela, deixou os caminhos de Deus, tudo aquilo que gera vida provém de Deus, ela deixou de lado, é porque inconscientemente dentro dela ela já fez um pacto com o opositor. Legal? E pelo excesso da sua loucura se perderá. O excesso da sua loucura é quando ela não dominou o desejo dela, quando ela não controlou as vontades dela, ela se perdeu. Esse daqui é só apenas o início de Provérbios, tá? A gente está no capítulo 5. O próximo sábado não vai dar para mim fazer, porque eu vou ter umas coisas pessoais aí, vou precisar viajar, mas é isso. Dúvidas, coloca aqui embaixo, certo? Se você também chegar e falar assim, pô, você explicou aquilo errado, a verdade é isso daqui, cara, comenta abaixo. Eu quero aprender também. Eu estou aqui apenas contribuindo e me posicionando. Eu não tenho a verdade absoluta, mas a minha verdade, aquele meu conhecimento que eu tenho, está aqui na mesa. Então você que vai colocar um comentário aí de correção, eu vou ver primeiro a sua intenção. Se for boa, eu tomo como aprendizado. Se for mal intencionada, aí o que eu vou sugerir para você? Pegue essa má intenção, ou se você tá afim de querer algum espaço, alguma coisa, faz a sua própria live também, se exponha. Legal? Se vir com palavra de conhecimento, eu vou avaliar ali dentro e vou tomar para mim com o maior amor do mundo. Agora, se for mal intencionada, o que eu sugiro para você é que você, que
está mal intencionado, querendo prejudicar, faça uma live também, se posicione. Porque aí pelo menos, eu estando errado, você vai me corrigir, você vai ensinar outras pessoas a orientar. Agora, se você só ficar no comentário, mostra que você não tem fruto, que você só quer atenção por um momento. E o reino não precisa disso. O reino não precisa de pessoas que querem atenção. O reino precisa de pessoas que querem, de fato, servir. Então é isso. Fica com Deus aí. Um ótimo final de semana. Tamo junto e vejo você numa próxima, conforme a vontade de Deus, né? Abraço.